Olá, tudo bom? Espero que esteja tudo jóia. Estamos aqui para fazer uma reflexão de um texto bíblico que encontra-se registrado no livro de Gênesis, capítulo 11, do seu versículo 27 ao 31, e também em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao verso 2. Leiamos, está registrado assim: Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 250 anos, e morreu Tera em Harã. No capítulo 12 de Gênesis, que está versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O texto ao qual acabamos de fazer menção, ele vai nos contar, dizendo, da geração de Tera, que envolvia Arã, a Naor, Abraão, representação da Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, a qual dali surgiu várias nações poderosas, como a Babilônia, os assírios, o reino assírio. Mas o que vai nos chamar a atenção é a respeito da história da descendência de Abraão. Então, Abraão ele não saiu de uma civilização arcaica. O Abraão saiu de uma civilização extremamente avançada para a sua época. E podemos tomar isso como nota que o Abraão, os mesopotâmios, foi dali que surgiu a escrita. A Mesopotâmia foi a que deteve, hoje que nós ainda temos resquícios de uma tecnologia que eles usaram para fazer a irrigação da terra para melhor assim, aproveitar o rio Eufrates e o Tigre. Então, a saída de Abraão e da sua descendência dali, ou melhor dizendo, da família de Abraão dessa terra, Mesopotâmia ou Ur dos Caldeus, influenciou muito, né, essa decisão. Mas o que isso tem a dizer teologicamente? O Senhor, ele convidou Abraão para sair do Ur dos Caldeus não por causa dessa tecnologia, mas sim pelos seus costumes religiosos, que iremos observar que Terá, ele era um mesopotâmios, eles tinham um panteão de deuses, tudo para eles era um deus, e não só tinha um Deus universal. E quando um povo era dominado por outro reino maior, esse Deus desse rei que dominou passava a fazer parte do seu panteão. Ou seja, aquela nação não tinha um Deus definido. Mas Abraão, ou melhor dizendo, o Senhor achou graça em Abraão. Porque se não fosse assim, o Senhor não teria mandado Abraão sair da terra da sua parentela. Mas também podemos observar que não era tão fácil para Abraão sair da terra e nem tão pouco tão fácil sair do meio da tua parentela, porque isso envolveria risco, risco esse de morrer no deserto, pois naquela época quanto mais gente tivesse na sua caravana melhor seria, representaria uma segurança para todos aqueles que trafegavam no deserto, evitando assim saque, pilhas. Então o Senhor falou para Abraão: sai-te do meio da tua parentela. E vamos observar também que o contexto onde que Abraão estava inserido era só tragédia, não tinha vida. Podemos observar isso quando Arão é falecido, ou seja, ele vem falecer, quando Arão falece. E vamos observar que o pai de Abraão ele sai em direção a Canaã.
Canaã, essa é uma terra prometida, a qual o Senhor havia prometido já a Abraão. Podemos ter certeza disso, que quando lá em Atos capítulo 7, versículo 3 ao 5, vai determinar, falar que Abraão saiu da terra dos caldeus, porque o Senhor o apareceu para ele. Mas no meio do percurso, o pai de Abraão encontra ali uma cidade chamada pelo mesmo nome do seu filho. Isso, sabe o que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que nós ficamos presos no passado. A Terá representa tudo aquilo que nos aprisiona no nosso passado, tudo aquilo que aprisiona numa cultura idólatra, aquilo que aprisiona o alçar melhor de Deus para as nossas vidas. Mas no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, vamos ver ali uma chave de mudança para Abraão, aonde que o Senhor fala para ele sair da terra, da sua parentela, porque jamais o Senhor iria operar ali, pois Abraão estava também arraigado naquela cultura. Então, o que é cultura? É tudo aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia. O que o Senhor queria dizer para Abraão, quando ele ordenou que ele saísse da terra, era que o Senhor ia ensinar a Abraão. E vamos observar que o Senhor passou a educar Abraão novamente. Mas o que vai nos chamar a atenção também é que muitas das vezes nós ficamos aprisionados. Terá morreu com 250 anos, né? Então muitas das vezes nós ficamos presos, como Abraão ficou preso, ficou quase um terço da sua vida aprisionado na cultura de Tera. Quantas vezes nós temos ficado aprisionados a culturas que não trazem benefício para a gente? Assim também foi Abraão, ele ficou 75 anos, com 75 anos que ele saiu de Arã. Porque ele saiu quando Tera morreu, ou seja, quando Arão sepultou Terá, seu pai. Foi aonde que ele saiu, de fato, da Mesopotâmia em direção à terra de Canaã. Mas isso também vai fazer a gente entender ele como um ser humano, porque nesta época era comum a questão da patriarcal. Abraão era sujeito ainda a seu pai. Mas todavia o Senhor falou: sai da tua terra, que te fartei uma grande nação. E vamos observar também que em Gênesis capítulo 11, nos versículos que quais antecede o Gênesis capítulo 12, vai falar que Sarai era estéril. Aqui tem uma mudança de chave. Tem lugares que nós estamos, embora que seja próspero, mas não é próspero para a gente, não é próspero para nós. Mas o Senhor vai nos preparar uma terra que será próspero para a gente. Da mesma forma que ele preparou uma terra para Abraão. Abraão, ele sai da Mesopotâmia, ele ouve o chamado do Senhor. Ele sai da Mesopotâmia em direção a Canaã. Por que Canaã significa? Canaã significa terra fértil, terra rica. Vejamos que da onde que Abraão saiu também era uma terra rica, mas não era próspera para Abraão, porque a família de Abraão morreu lá, o irmão de Abraão morreu na Mesopotâmia. A Sarai era estéril na Mesopotâmia. E quando a questão da Sarai ser estéril, isso na época representava como se fosse uma maldição. Então, na visão da Mesopotâmia, daquele povo, o que não tinha filho era considerado maldito. Então o Senhor virou e falou para Abraão: sai da tua terra, que te fartei uma grande nação. Enquanto que Abraão permaneceu na Mesopotâmia, nós podemos observar que a vida de Abraão era como se fosse uma vida maldita. E de fato era uma vida maldita. O irmão morreu na Mesopotâmia, Sarai era estéril, e ele permaneceu numa terra ainda, ele habitou, né, numa cidade com o mesmo nome que era do seu irmão Arã. Então podemos observar que de fato Abraão era como se fosse uma pessoa maldita ali. Então o Senhor falou: sai dessa terra, ou seja, sai dessa maldição e vem para essa terra. Quando Abraão fez essa questão, ele ouviu ao Senhor e sepultou Terá na Mesopotâmia, ele começou a dar um passo de fé. Então esse passo de fé gerou expectativa em Abraão. Se Abraão não saísse
da Mesopotâmia, Abraão seria apenas mais um morador da Mesopotâmia. Mas quando ele saiu da Mesopotâmia em direção à terra a qual o Senhor o prometera, ele saiu com uma convicção que ele não seria mais maldito na questão da esterilidade de Sarai. Então ele passou a deu um passo de fé e não estava mais na Mesopotâmia, numa terra onde que era próspera, mas nele não era próspero. Então o Senhor, ainda além de tirar ele da maldição, o trouxe para uma bênção. Então a Mesopotâmia representava maldição para Abraão, enquanto que Canaã representava bênçãos futuras. Então vamos observar que Abraão, ele deu esse passo de fé e ele de fato foi abençoado. Em tudo que ele colocava as mãos, o Senhor o abençoava, porque esta foi uma das promessas que o Senhor Todo-Poderoso havia feito a Abraão, de ele sair da parentela. Mas, ou vamos igual havia falado anteriormente, o fato dele sair, ele não saiu novamente sozinho, ele saiu com Ló, que representava também uma cultura. Então ele ficou ainda aprisionado nesses requisitos da cultura mesopotâmica. E mais à frente vamos analisar e podemos observar que de fato quando Abraão só foi abençoado mesmo quando ele separou de Ló, aonde que quando teve um atrito entre os dois pastores de Abraão e de Ló. Aí o Senhor novamente aparece a Abraão e reafirmando a promessa a qual ele tinha feito. Então, o que nós temos que fazer? Ouvir a voz do nosso Deus, ouvir o que ele falou e pedir discernimento. Hoje o que está faltando no meio cristão é a questão de ouvir a voz do Senhor. Ouvir e atentar para a tua ordenança, porque quando nós atentamos para a ordenança, como Abraão atentou, ele de fato foi próspero. E hoje vamos observar que todas as vezes o caminhar cristão, ele requer sacrifício. E não era tão fácil também, trazendo para o contexto atual. Imagine você sair de uma cultura que você está adaptado para você para ir em outro país, você fica totalmente perdido, idiomas diferentes, costumes diferentes. Essa foi um choque de realidade para Abraão, quando ele saiu da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, embora fosse próspera, embora fosse rica, mas não era próspera para Abraão. Porque tem lugares que não é propício para nós, mesmo que nós façamos de tudo, mas não é propício. Não nos convém ficar em determinados ambientes e nem em determinadas rodas de amizade, porque essas rodas de amizade têm culturas diferentes da nossa, porque nós servimos ao Senhor nosso Deus e eles não servem ao Senhor nosso Deus. Culturas diferentes, choques de realidades diferentes, linguagens diferentes.